Então, iniciamos aqui na revisão de grego a morfologia. O que é morfologia? Morfé, forma. Então, morfologia é o estudo sobre a forma das palavras. E começamos com a primeira declinação. Primeira declinação é o nome que se dá a um conjunto de palavras da língua grega que se comportam da mesma forma quanto a desinência. O que é desinência? É a terminação. É aquela partezinha da palavra que varia. Então, na primeira declinação estão uma série de nomes de substantivos que variam de uma mesma forma. No entanto, mesmo esse grupo de substantivos que variam de uma mesma forma, eles não são completamente idênticos. Eles foram agrupados pelos gramáticos na primeira declinação, mas eles não são exatamente idênticos. Tanto é que na primeira declinação nós temos 5 grupos. Nós vamos estudar um por um aqui. A primeira declinação pertencem exclusivamente substantivos femininos, a maioria esmagadora da primeira declinação são femininos, e alguns poucos masculinos, em especial nomes. A maioria dos substantivos masculinos da primeira declinação são nomes. Dentro dos substantivos da primeira declinação podem se distinguir diferentes grupos. Nós vamos estudar um por um. Nomes femininos em alfa puro, nomes femininos em alfa impuro longo, nomes femininos em alfa impuro breve, nomes masculinos em alfa puro e nomes masculinos em alfa impuro. Então, primeiro, o que é esse negócio de puro? Nós dizemos que um alfa, que é essa primeira letra do alfabeto, é puro quando antes dele vem um iota, um épsilon ou um rho. Qual que é o macete que eu usei para guardar que o alfa é puro quando vem antes dessas três? Aliás, contrário. Quando antes do alfa vem uma dessas três, como que eu guardei? Eu imaginei essa frase aqui em português. Isto é puro, que aí tem as 3 letrinhas aqui. Lembrando que, embora no português esse sinal aqui seja P, no grego ele tem som de R, é o rho. Então, se o alfa vem depois de uma dessas 3, ele é puro. Então, o primeiro grupo, nomes femininos em alfa puro. Então, já vimos que, por exemplo, aqui o exemplo que eu dei é chora, que significa região. Esse alfa aqui é puro porque antes dele vem um rho. Lembra que se vem antes do alfa o iota, o épsilon ou o rho, significa que ele é puro. Então, chora é uma palavra da primeira declinação em alfa feminina, em alfa puro. Como na primeira no uso das declinações a gente vai usar muito o artigo, eu achei desnecessário fazer uma aula só dos artigos. Então, por exemplo, esses aqui são os artigos femininos. O artigo feminino nominativo é ré, tes, te, ten. Isso aqui não é um artigo, é uma interjeição, o. Por exemplo, aqui, chora se traduz por ó região, é o vocativo, usado em poesia, usado em literatura. E aqui os artigos no plural, hai, ton, tais, tas. E lembrando, esse aqui do vocativo não é artigo, não existe artigo vocativo. Todos os nomes femininos da primeira declinação que terminam em alfa puro, eles seguem essas desinências aqui. Então, o nominativo sempre vai terminar em a, o genitivo sempre vai terminar em as, dativo a com iota subscrito. Vocês podem ver que embaixo desse alfa aqui tem uma letra iota embaixo. Isso porque no grego arcaico a palavra era escrita com alfa seguida de iota. Mas com o passar do tempo esse iota parou de ser pronunciado. Então, para lembrar que houve já um iota naquela palavra, se coloca ele embaixo ali, mas ele não é pronunciado. Então é alfa com iota subscrito. Acusativo em alfa ni, vocativo em alfa, igualzinho ao nominativo. Plural, alfa iota,
em todos os casos, em todas as declinações, genitivo plural sempre vai ser em ômega ni, sempre. Dativo alfa, iota, sigma, ais, e acusativo em alfa, sigma, as. E o vocativo igual ao nominativo. Então, como que fica? Nominativo, re, rora, a região. Genitivo, tes, roras, da região. Dativo, te, rora. Veja que aqui embaixo do eta também tem um iota subscrito. Para a região, ou a região, acraseado. Acusativo, tem, roran. Região, lembrando que na frase o acusativo é o objeto direto. Aqui a região, nominativo, na frase tem função de sujeito. E aqui, o, rora. O, região, vocativo. Plural. Hai, horai, as regiões. Ton, horon, das regiões. Tais, horais, para as regiões, ou as regiões. Tas, horas, regiões, como objeto direto. O, horai, o, regiões. Então, muito simples. Aí, como é que faz para aprender isso aqui? Você pega um monte de palavras que são femininos, terminam em alfa puro, e pega um lápis, a caneta, e vai lá. Re, rora, tes, horas, te, hora, ten, horan, o, hora. Hai, horai, ton, horon, tais, horais, tas, horas, o, horai. Repete isso 500 vezes que você vai aprender. Segundo grupo, nomes femininos em alfa impuro longo. Por que isso é importante? Porque o terceiro grupo também é alfa impuro. Então tem uma diferença quando o alfa impuro é longo e quando o alfa impuro é breve. Mas o que significa isso? Uma vogal ser longa ou ser breve. Quando o grego era falado há 2.500 atrás, no tempo de Aristóteles, de Sócrates, de Platão, algumas vogais eram pronunciadas de maneira rápida e outras eram pronunciadas de maneira mais demorada. Isso, para nós, nosso ouvido não capta mais, porque no português não tem essa diferenciação. O português até existe vogais que você fala de maneira mais breve, mais longa, mas ele não tem essa diferenciação na gramática. Não importa se o alfa é longo, se é breve, na gramática isso não entra. No caso do grego, entra. Então aqui é justiça a palavra. Os nomes, lembrando, justiça, antes do alfa, não tem nem o iota, nem o épsilon, nem o rho. Então, é um alfa impuro. E é um alfa impuro longo. Se a gente não tem mais a percepção do ouvido, se aquele alfa é impuro ou se é puro, como é que a gente vai saber? Dicionário, não tem outro jeito. Mas no texto, você vai achar ele assim. Quando você vê um eta terminando a palavra da primeira declinação, vendo aqui que é feminina, né? Então você já vai saber que é impuro longo. Porque, como a gente pode ver, todos os casos no singular, quando o alfa é impuro e é longo, ele vira o eta. Então vamos à declinação da palavra. Re dike, a justiça. Tes diques, da justiça. Lembrando que a justiça aqui nominativo é sujeito. Te dike, para a justiça. Ten diken, justiça, objeto direto. O dike, ó justiça, vocativo. Hai dikai, as justiças. Ton dikon, das justiças. Tais dikais, para as justiças. Tas dikas, justiças como objeto direto. O dikai, ó justiças. Então nós temos aqui essa série de declinações. Todas as palavras femininas da primeira declinação que o alfa for impuro e longo, elas vão terminar dessa forma. Então, treine,
pega um monte de palavras que são feminino, alfa impuro longo, e vai repetindo. Ré, dique, tes, diques, te, dique, ten, diken, o, dique. Ai, dicai, ton, dicon, tais, dicais, tas, dicas, o, dicai. Pronto, repete isso 500 vezes que você aprende. Grupo 3. Alfa impuro. Lembrando, o que é o alfa puro? É quando antes dele vem o iota, o epsilon ou o rho. Então, se é impuro, significa que antes dele não vai vir nem o iota, nem o epsilon, nem o rho. Como, por exemplo, mar. Thalassa. Thalassa, que significa mar. Antes do alfa, que ele é breve, vem um sigma. Então, ele é impuro. Alfa impuro, breve. Como que eu vou saber se é breve? Se hoje em dia a gente não fala mais grego e nós não temos essa percepção auditiva. Dicionário. Ou, como a gente pode ver aqui, na gramática grega, a gente chama o nominativo, o acusativo e o vocativo de casos diretos. O genitivo e o dativo a gente chama de casos oblíquos. Como nós podemos ver aqui, a única diferença do grupo 3 para o grupo 1, aqui o grupo 1, que são de alfa puro, né? É que no grupo 3, apenas os casos oblíquos singulares, ou seja, o genitivo e o dativo, singular é que tem eta. O resto é tudo alfa. Então, como que se declina thalassa, mar? Sujeito, ré, thalassa, o mar. Tes, thalasses, dos mares. Te, thalasse, para o mar. Ten, thalassan, mar como objeto direto. Lembrando que o dativo é objeto indireto. O, thalassa, o mar. Hai, thalassai, os mares. Ton, thalasson, dos mares. Tais, thalassais, para os mares. Tas, thalassas, mares. O, thalassai, ó mares. Então você vai pegar um monte de palavras da primeira declinação, nomes femininos em alfa, impuro, breve, ou seja, que se comportam dessa forma. Conjuga elas, conjuga é verbo, né? Declina ela 500 vezes, pronto. Você vai até dormindo, você faz a declinação da palavra. Quarto grupo são nomes masculinos. São poucos os nomes masculinos da primeira declinação. A maioria esmagadora são femininos, mas acontece às vezes de alguns nomes masculinos. Desse grupo, por exemplo, foi o único que eu achei foi Neanias, que é jovem. Todas as gramáticas que eu consultei, o exemplo desse quarto grupo aqui da primeira declinação é Neanias, jovem. Por quê? Porque do quadro praticamente não tem outro, a não ser nomes próprios. Então, como que se comporta os nomes masculinos em alfa puro? O nominativo aqui, faltou um sigma, né? Termina em alfa sigma, fica faltando aqui eu escrever. Nossa, que sigma mais michuruca. Agora sim. Então aqui. Alfa sigma. Genitivo é igual ao do masculino. A gente vai ver na segunda declinação. Ômicron, Y, que a gente pronuncia U. Dativo. Todo o restante é igual o alfa puro feminino. Então a diferença vai ser aqui no nominativo e no genitivo. Então como que fica? Neanias significa jovem. Roneanias, o jovem, como sujeito. Tu neaniu, do jovem. To neania, ao jovem. Ton neanian, jovem, objeto direto. O neania, ó jovem. Roi neaniai, os jovens.
ton neanion, dos jovens, tois neaniais, aos jovens, tos neanias, jovens, objeto direto, o neaniai, ó jovens. Aqui nós já vemos a presença do artigo masculino. O, tu, to, ton. Lembrando que isso aqui não é artigo. Vocativo não tem artigo. Roi, ton, tois, tos. Conforme a gente vai treinando essas palavras da primeira, da segunda declinação, da terceira declinação, você naturalmente aprende o artigo. E de tanto repetir. E o último grupo são os nomes masculinos em alfa impuro. Então aqui, no caso dos nomes masculinos, não faz diferença entre alfa impuro breve e alfa impuro longo. É a mesma coisa. Se é alfa puro, se comporta dessa forma aqui. Se é alfa impuro, dessa forma aqui. Então, o nominativo é eta, sigma. O genitivo, ômicron, y, se pronuncia u. O dativo, um eta. O acusativo, eta, ni. E o vocativo é em alfa. Então, como é que fica? Aqui a palavra é stratiotes, que significa soldado. Hoit stratiotes, o soldado. Tu stratiotu, do soldado. To stratiote, ao soldado, objeto indireto. Ton stratiotem, soldado como objeto direto. O stratiota, o soldado. Hoi stratiotai, os soldados. Ton stratioton, dos soldados. Tois stratiotais, aos soldados. Tos stratiotas, soldados como objeto direto. E o stratiotai, o soldados. Então são esses 5 grupos. Deixo aqui uma sugestão de palavras para treinar. Então tem nomes femininos em alfa puro. Oikia, que é casa. Êmera, dia. Basileia, reino. Moira, que é destino. Thea, que é deusa. Nomes femininos em alfa impuro longo. Dike, que é justiça. Time, que é honra. Agape, amor. Psihe, que é alma. Nomes femininos em alfa impuro breve, como doxa, que é glória. Se for um texto de filosofia, doxa é opinião. É a mesma palavra. Glosa, que é explicação. Thalassa, que é mar. Nomes masculinos em alfa puro. Neanias, jovem. Leônidas. Aqui uma coisa curiosa. Como eu disse, são pouquíssimos nomes masculinos em alfa puro. Todas as gramáticas só dão como exemplo Neanias, que é jovem. Mas tem Leônidas. Só que tem uma questão. Leônidas é aquele famoso comandante lá dos 300 de Esparta. E Esparta não ficava obviamente, era uma cidade diferente de Atenas. Inclusive, as duas cidades entraram em guerra. A famosa Guerra do Peloponeso. Leônidas, portanto, falava um dialeto que não era exatamente o grego clássico. Porque o grego clássico é baseado no grego de Atenas. O grego chamado ático. O dialeto ático é o dialeto de Atenas. Os espartanos falavam um tipo de grego chamado grego dórico, que é um pouquinho diferente. Eles se entendiam, mas é um dialeto diferente. Então, na hora de declinar Leônidas, só lembrando que o genitivo singular é alfa. Se fosse uma palavra normal, o genitivo singular seria ômicron y, não é isso? Como Neanias. No caso, especificamente da palavra Leônidas, como vem do dialeto dórico, que é um tipo de grego que você falava há 2.500 atrás, nesse caso, o genitivo singular é alfa. Então, de Leônidas é Leonida. Nomes masculinos em alfa impuro. Nautes, que é marinheiro. Profetes, que é profeta. Atreides, Atridas é o nome de uma família que aparece na Odisseia. Stratiotes, que é soldado. Então, pega cada uma dessas palavras, declina ela 200 vezes,
precisa ser 200. Se você aprender quando chegar nos 150, você não precisa chegar até 200. E pronto, você vai saber a primeira declinação de frente para trás. Como dizem os antigos, repetitio mater studiorum est. A repetição é a mãe dos estudos.